A edição do Tríduo 4, como habitualmente neste espaço de debate tenho comigo o Joaquim Barbosa e o Pedro Sousa. Juntos abordamos esta semana a candidatura de Braga à Capital Europeia da Cultura em 2027. Junta-se a nós como convidada a doutora Cláudia Leite, responsável pela coordenação geral desta candidatura. A doutora Cláudia Leite é igualmente administradora executiva da empresa municipal Teatro Circo de Braga, assumindo também a gestão dos espaços culturais Teatro Circo e Generation. Doutora Cláudia Leite, começo por agradecer o facto de ter aceitado o nosso convite e pela sua disponibilidade em conversar um pouco connosco sobre a candidatura de Braga à Capital Europeia da Cultura. E a primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte: que trunfos é que Braga tem para vencer esta candidatura? Em primeiro lugar, também obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E em relação aos trunfos da candidatura, eu diria que Braga, em primeiro lugar, aquilo que eu acho que até foi mais preponderante na decisão do júri de ter aprovado, selecionado esta candidatura como uma das candidaturas que passaram à próxima fase, eu acho que foi o elevado nível de participação que a candidatura teve desde o início. Portanto, ela é sustentada numa estratégia cultural há 10 anos, foi amplamente debatida e trabalhada com a sociedade bracarense, com os seus agentes culturais e operadores económicos, e também a nível político. E depois foi exatamente essa estratégia que serviu de base a esta candidatura. E quer o tema da candidatura, tempo para a contemplação, quer aquilo que são os seus eixos, o seu programa artístico, decorre exatamente deste processo altamente participado. E, portanto, eu acho que, de alguma forma, aquilo que nós temos na candidatura transmite aquilo que são as ambições e que são as preocupações da cidade para os próximos 10 anos a nível cultural e, de alguma forma, também os seus desafios e aquilo que ansiamos alcançar, não é, no futuro próximo. E, portanto, em primeiro lugar, eu diria que foi este processo e a forma como ela está construída e, de facto, de ser uma fotografia daquilo que é a realidade da cidade e aquilo que a cidade ambiciona também ser. Depois eu diria que também o tempo para a contemplação, porque é, digamos, que aquilo que nós pretendemos com o projeto que apresentamos na candidatura e que é, acima de tudo, um projeto europeu, como estas candidaturas têm que ser, obriga-nos ou convida-nos, de alguma forma, a pararmos para pensarmos, conectarmos connosco, com a sociedade e com a natureza e depois de darmos sequência a esta reflexão, agida e contemplação. E refletir sobre aquilo que são os principais temas e preocupações atualmente da nossa sociedade e de muitas das cidades equivalentes da União Europeia, que é a necessidade de uma cidadania mais participativa, a necessidade de inclusão num processo de cidades com um crescimento bastante acelerado e Braga é um exemplo disso, não é? Uma das cidades em Portugal que teve um crescimento ao longo dos últimos anos e, sobretudo, por via de um fluxo de novas comunidades que chegam à cidade e que é preciso saber integrar e que atualmente parece-me a mim que é uma das principais questões até da própria manutenção da União Europeia e daquilo que pode vir a ser a sua maior fragilidade ou a sua maior potencialidade no futuro. E cada uma dessas pessoas com a sua cultura, não é? Exato. Que é preciso também que tenham um espaço não só para se tornarem agentes ativos da cultura na cidade, como também para serem devidamente integrados naquilo que é a sua fruição, e não só do ponto de vista cultural, mas também que a cultura quase como uma interligação entre aquilo que é as questões de mobilidade, as questões urbanas, que de alguma forma também são tratadas nesta candidatura. E depois também, obviamente, as questões ligadas à criação de uma vivência de bairros, de comunidades, que nos falta tanto hoje em dia e que é fundamental para a nossa vida diária, e a questão da criação artística, que obviamente ocupa todo um capítulo da nossa estratégia e que é fundamental para aquilo que nós queremos que seja a cidade em 2030. Muito bem. Obrigado, doutora Cláudia. Joaquim, como é que tu vês esta candidatura? A doutora Cláudia falou aqui num ponto que eu acho essencial, que é a cultura que serve como uma união de povos, uma interligação entre as pessoas, entre diversas mentalidades, hábitos, culturas, maneiras de estar. E a cultura é o meio da paz. Nós precisamos tanto de paz no mundo, precisamos da dimensão cultural dos povos, a maneira como conseguem, do ponto de vista... Deixa-me só interromper-te.
Tu já viveste há algum tempo no Brasil. Sim. Tens uma ideia do povo sul-americano? Tenho e sei perfeitamente até que ponto é que os movimentos culturais são importantes na construção de uma sociedade e de um mundo muito mais pacífico, de muito mais harmonia, de aceitação do outro. Claro que a realidade europeia é uma realidade muito específica, onde há uma diferença entre civilização e cultura, não é? Praticamente temos todos a mesma civilização, embora por vezes com culturas um pouco diferentes, mas temos todos um traço comum que a cultura muitas vezes nos pode dar. E este ponto, um bocadinho mais relativo à cidade, que a doutora Cláudia falou, é precisamente um ponto essencial de Braga. Braga da porta aberta, Braga das pessoas, da acolhedora, Braga que integra, e acho essencial. Este projeto de Braga, para a projeção da cidade, pode ter sido talvez o projeto que Ricardo Rio lançou mais ambicioso. E é de facto, não é demais realçar, que isto deve-se realmente a ele. Quer dizer, foi o Ricardo Rio que pensou nisto, que lançou, apanhou toda a gente de surpresa na altura. Eu lembro que o lançamento da candidatura foi feito em 2018, no início de dezembro, 7 de dezembro, se não estou em erro, na Fundição Jerónimo Silva, da Fundição Serafina Silva, portanto, que é uma empresa bracarense com 90 anos, que faz peças artesanais a nível de sinos, de órgãos e tal, portanto, ligada muito à cultura, foi feita até no sítio da Fundição dos Sinos, e portanto, só aí já representou um pouco o que se pretende com esta candidatura, que é o envolvimento de toda a sociedade, ou seja, não é uma candidatura fechada, e portanto acho que tem pano para mangas para andar. Além disso, ligado a esta candidatura, há outra questão que me parece importante, que tem a ver com o facto de estar interligada a uma atividade cultural de Braga até 2030. Ou seja, quer Braga ganhe, quer não ganhe, praticamente este desafio está a ganho já, porque vai haver uma série de movimentos culturais e uma série de dimensão cultural que a cidade vai ter, já vamos que se pode ver até pelo seu orçamento, etc., precisamente através desta candidatura. Obrigado, Joaquim. Pedro, estás confiante numa vitória de Braga nesta candidatura? Muito boa tarde, Damião. Queria cumprimentar-te, antes de mais, cumprimentar a Cláudia Leite, cumprimentar o Joaquim Barbosa e, obviamente, cumprimentar também o auditório do Diário Domingo e da Diário Domingo TV. Eu acho que Braga não pode ter outra ambição do que, quando entrar sempre para ganhar. Acho que uma cidade... E assim é que deve ser sempre. Não é? É assim que deve ser sempre, e acho que eu não sou, apesar de não estarmos aqui a representar partidos, eu não sou do partido afeto à maioria do Executivo Municipal, mas os projetos que dizem respeito à valorização da cidade têm que ser projetos de todos nós. E, portanto, foi com muita alegria que eu vi, por estes dias, que Braga passou para a shortlist final. Eram 12 cidades, estavam 12 cidades em disputa, 8, lamentavelmente, mas porque é assim, eram as regras do jogo, ficaram pelo caminho. Houve boas candidaturas a ficar pelo caminho. No caso de Leiria, por exemplo, que tinha uma excelente candidatura, bem trabalhada, com um bom projeto, estruturado. E o facto de Braga passar à shortlist final é naturalmente uma boa notícia, que valida o trabalho que tem sido feito e que tem sido liderado e coordenado pela Cláudia, a quem aproveito para endereçar os meus sinceros parabéns, e dizer que, obviamente, a ambição de Braga não pode ser outra que não vencer. É isso que todos desejamos. Eu acho que este é, de facto, um projeto absolutamente estrutural para aquilo que é o futuro da cidade, em múltiplas dimensões. Braga vive hoje uma alteração sociológica e na forma como está constituída a sua massa de pessoas. A Cláudia já o disse. Só em São Vítor há mais de 100 comunidades, pessoas de 100 países. Só brasileiros, estamos a falar de mais de 30 mil nos últimos 4 ou 5 anos. Portanto, há uma alteração assim profunda no perfil sociológico e eu acho que a cultura pode ser a cola que une tudo isto e que faz com que a sociedade seja, de facto, um espaço de pluralidade e diversidade onde todos nós podemos conviver em paz e em harmonia e dando nota daquilo que é a nossa identidade. E, portanto, eu acho, de facto, que este é um projeto fundamental. Acho que é muito importante que, como o Joaquim sublinhou, que, independentemente de ganharmos ou não, que obviamente o desejo tem que ser de vencer e o trabalho tem que ser para aí orientado, mas haver uma visão de longo prazo, a 10 anos, foi uma estratégia para a década, a Capital da Cultura 2030, e eu acho que isso é fundamental, porque eu entendo que a cultura pode ser, de facto, transformadora na forma como nós temos um modelo de desenvolvimento para o território. Eu acho que se houver uma visão para a cultura, assim como se houver uma visão para a educação,
aqueles que eu acho que são os dois grandes motores de construção das comunidades e das sociedades modernas, na forma como eu as vejo. Eu acho que o nosso território e o nosso concelho têm muito a ganhar e, portanto, aquilo que eu desejo é as maiores venturas para esta candidatura, naturalmente. Então, muito obrigado, Pedro. Doutora Cláudia, a estratégia cultural da cidade estende-se até 2030. É pensar numa consolidação cultural futura a pensar nisso, há então a necessidade de estender ou de fazer essa aposta neste espaço temporal? Na verdade, peço desculpa, a estratégia foi definida há 10 anos porque transformações não se conseguem em 2 ou 3. Claro. E, portanto, temos que pensar num horizonte temporal alargado para percebermos exatamente onde é que nós queremos chegar e qual é o percurso que temos que fazer até aí. Obviamente, pensando que vamos ter uma capital europeia da cultura em 2027, esta orientação estratégica tem também em vista a orientação da candidatura e, obviamente, a utilização dos recursos daquilo que pode vir a ser um projeto de capital europeia da cultura para tentarmos acelerar e intensificar aquilo que pode ser este percurso. Pegando aqui um bocadinho até no que foi dito, o facto de nós termos feito uma open call, de termos envolvido uma série de instituições locais na formatação da candidatura, de facto, já é um processo transformador, já é um processo que está a decorrer. Eu já o disse isto noutras intervenções, até na apresentação da candidatura, portanto isso não é propriamente uma novidade. Eu acho mesmo que, seja qual for o resultado, obviamente nós queremos ganhar, mas na mesma forma que tínhamos a perfeita consciência que a shortlist ia ser um processo bastante exigente e por isso colocamos essa exigência também na produção da candidatura, também sabemos que só uma das 4 cidades irá ganhar e, portanto, eu acho que todas as cidades têm que ter a responsabilidade de pensar no plano A e no plano B e de pensar o que é que fazem no dia seguinte se não ficarem. Muito objetivamente, isto não é porque eu não confio totalmente na candidatura, acho que temos todas as hipóteses de ser a candidatura vencedora, mas acho que temos a obrigação disso. Estamos a envolver a cidade, estamos a criar um conjunto de projetos verdadeiramente estruturantes para aquilo que é o futuro da cultura em Braga e não só no território, porque isto é um projeto que trabalha com a CIM, trabalha com o Quadrilátero, trabalha com a Galiza e de alguma forma também vai buscar aquilo que era o legado de Guimarães e do Porto, também fazemos esta articulação, nós pretendemos... Que apoia a candidatura, não é? O próprio Presidente da Câmara do Porto. Que apoiam a candidatura e que estão ligados também a um dos projetos do legado da candidatura, que é criar aqui uma agenda mídia para a região que liga de alguma forma ao cinema que vem do Porto e de Guimarães com a questão das media arts, o audiovisual. Nós temos imensas empresas de produção nesta área, há muitos projetos de animação em todo o território, temos um cluster audiovisual na Galiza e, portanto, nós podemos conseguir, para além de tudo aquilo que são outros projetos da candidatura, também criar aqui um ecossistema na região norte e com esta ligação à Galiza que seja de alguma forma determinante também naquilo que é o posicionamento da região no futuro. Portanto, o compromisso das várias entidades é importante mesmo fora da candidatura. Claro, claro. Aliás, a estratégia cultural mal foi aprovada, começou logo a ser implementada e já há uma série de ações que estão a decorrer. Claro. Este trabalho que estamos a fazer com estas entidades também, no fundo, é para garantir que há uma sequência futura deste projeto e muito daquilo que são as ações, inclusivamente a questão da capacitação, a questão ligada com a criação de espaços de trabalho para os agentes culturais, de outras condições, estão já a ser levadas a cabo. Sim. E se calhar também importa aqui dizer alguma coisa, porque eu acho que a memória que as pessoas têm da última capital, Guimarães, é de um projeto muito de celebração das artes e daquilo que representa a cultura enquanto fator de união dos povos e também de distinção entre os mesmos, não é? De valorização daquilo que é específico de cada um. E a sua chegou a estar ligada também a Guimarães, não é? Estive, fui diretora financeira da Capital Europeia da Cultura em Guimarães. Já está com experiência. Nessa parte, sim. Infelizmente, tem coisas muito complicadas, que foi um processo bastante difícil e complexo naquilo que diz respeito à área financeira. É dela dizer, corta, não podemos gastar mais. Ainda bem. Mas é bom, e é bom aprender com isto, porque eu acho que também é preciso ter uma noção de que isto é um processo muito exigente. Há muitos municípios a concorrer e fizeram um trabalho notável e eu acho que isso tem que ser reconhecido a nível nacional, porque ter 12 cidades a desenvolver uma estratégia a longo prazo na área cultural, a pensar
cultura a trabalhar com os seus agentes é de facto... Se bem que nem todas as fizeram da mesma maneira. Nem todas fizeram, mas fizeram. Pronto, e isso, se todas tivessem feito um excelente trabalho, Sim. se calhar passavam as 12, porque não há critério na shortlist para um número mínimo de candidaturas cidades. ao máximo. Exatamente. Mas de facto isso tem que ser reconhecido e de alguma forma tem que ser acarinhado, não é? E portanto, isto só para dizer que também, só para esclarecer aqui, que estas candidaturas são candidaturas de um projeto também a longo prazo. Aquilo que se exige agora de uma capital europeia da cultura não é apenas uma festa, uma celebração. É um projeto integrado de desenvolvimento de uma cidade que começa no ano a seguir que é atribuído o título. Portanto, se agora a candidatura for aprovada, nós já temos projetos desde 2023 até 2029. E, portanto, é um horizonte muito mais alargado, com uns impactos ainda, acho eu, muito mais persistentes no território do que aqueles que nós já observamos em candidaturas anteriores, e sabemos que isto é um projeto de grande dimensão e bastante relevante para uma cidade. Joaquim, é também muito importante o papel dos partidos políticos nesta candidatura. No caso de Braga, eu pergunto-te, e farei esta pergunta também a seguir ao Pedro, o que é que os vários partidos podem dar ou podem contribuir para que Braga realmente saia vencedora? Bom, Braga, qual é o papel deles, de facto? O papel, e isso repercutiu-se um pouco na Assembleia Municipal, onde, tirando o PS que se absteve, penso que houve uma adesão unânime, pelo menos ninguém foi contra a estratégia da candidatura, mas o papel dos partidos é importante naquilo que falávamos há pouco, é de uma integração da própria sociedade, no sentido de todos nós contribuirmos individualmente, cada um dá o seu melhor, para este projeto de cidade. E, portanto, como isto, enfim... Na política as coisas não funcionam bem assim, não é? Sim, mas repara, mas isto é algo que transcende a política partidária, aquelas pesquisas partidárias, e representa um projeto altamente benéfico, que é para a população bracarense, para a cidade, para a região, a nível de valores que são os valores também do homem, da humanidade e de uma sã convivência. E tudo isso me parece muito importante, que os partidos não têm mesmo que apoiar e têm mesmo que, e já tem acontecido algumas situações em Portugal, onde toda uma sociedade convergiu para determinado desiderato. Portanto, eu acho que aqui em Braga não tenho muitas dúvidas que, tirando uma coisita ou outra, que às vezes a dinâmica partidária menos atenta aos problemas da cidade coloca, acho que toda a gente e todos vão convergir no sentido de termos uma boa candidatura, Braga sair claramente reforçada a nível europeu e a nível mundial deste evento e desta capital europeia de cultura, de maneira que também Braga possa ser potenciada e que tenha o seu lugar na história, o seu lugar no mundo, que um evento destes concretiza. Portanto, não estou a ver os partidos, de alguma maneira, não aderirem a este... Talvez um bocadinho mais para a frente. Claro que agora, quando se fala um bocado dos partidos, andam aqui umas coisinhas assim, que de vez em quando ouvem assim uns sons e uns ruídos, de algumas coisinhas que podemos ir um bocado mais à frente, como a questão devia ser feita ali, devia ser feita acolá, precisa daquele imóvel, aquele imóvel não está feito. Bom, mas isso são coisas de pormenor que eu acho que não têm muito a ver com o enlace final, o objetivo final, que é termos realmente uma boa candidatura e um bom trabalho de projeção da cidade. Obrigado, Joaquim. Pedro, tu que pertences a uma área política diferente da do Joaquim... Eu vejo isto de forma muito simples. Eu acho que os partidos têm a sua dinâmica, os partidos têm as suas agendas, os partidos, sobretudo aqueles que são os partidos do arco da governação, organizam a sua estratégia de intervenção na cidade com o intuito de ganhar eleições e, portanto, nem sempre os ritmos e as lógicas são os mesmos que seguem outras áreas da construção da cidade. Mas eu sobre isto eu não tenho uma resposta muito diferente do que aquela que dei inicialmente. Eu acho que há coisas que nos podem dividir e acho que há coisas que necessariamente nos devem trazer juntos, tal como a cultura que nos traz juntos. E eu acho que projetos transformadores, projetos mobilizadores, projetos que têm legado, projetos que têm um horizonte de transformação da cidade a longo prazo, de valorização da cidade, de qualificação da cidade, do território, de uma série de áreas que se tocam com polaridade umas com as outras e que são absolutamente fundamentais para aquilo que é a minha visão da cidade e daquilo que é o modelo que eu entendo que Braga deve ter para o seu futuro. Aliás, eu sou muito crítico que nós não tenhamos,
Eu acho que o facto de termos um plano estratégico para a cultura Braga 2030 seria extraordinário que tivéssemos uma visão para a Câmara Municipal para 2030 ou para 2040. Porque isto é uma coisa que falta na política portuguesa. Independentemente dos partidos. Nós não temos a capacidade de olhar à la longue e há uma série de coisas, como a Cláudia disse bem, que se não lhe dermos o devido tempo são impossíveis de encaixar. São impossíveis de trazer de forma articulada. Eu acho que isso é algo que falta muito. E nós temos um mau hábito, eu acho que é cultural, e acho que é um sintoma de uma democracia ainda imberbe, ainda não muito madura. Nós temos democracias no quadro daquilo que são as democracias liberais consolidadas com 200, com 300, com 400 anos. A nossa fez 50 há pouco tempo, não é? Tem 50, 74, já estou a dizer asneiras, não é? Não, é mais ou menos isso. É à volta de 50 anos, foi em 74, portanto 26 mais 22, 48, vai cumprir 50 anos. Sim, até houve agora recentemente aquela polémica da atribuição das comemorações de 50 anos. Ou seja, temos uma democracia com menos de 50 anos. E eu acho que este é um dos fatores que nós, como agentes políticos, devemos considerar. Há muita tendência de que está o partido A e quando vem o partido B é preciso deitar fora tudo o que foi feito e imprimir uma nova marca. Eu acho que isso é um péssimo exemplo e acho que é um péssimo sinal na forma como nós olhamos, na forma revanchista como continuamos a olhar para a realidade. É o que normalmente acontece nos vários política. governos. Acontece em todos, nos governos, nas câmaras municipais, mas por isso é que eu dizia que se as forças políticas, com responsabilidade, num quadro de diálogo aberto, franco, propositivo, que tem que ser leal, porque se não for leal, naturalmente, não servimos a objetivo nenhum. Mas eu acho que era bom, porque a rotatividade democrática vai acontecer sempre, demora mais ou menos tempo, mas era bom que os principais partidos, aqueles que têm representação nos diferentes órgãos e que têm a obrigação de governar as cidades e os governos, pudessem dizer: estas são matérias estruturantes, estas matérias vão acontecer independentemente do partido A ou B estar, porque são estruturantes, são fundamentais, são imprescindíveis. E eu acho que isso era um bom mote que aqui foi trazido com o Plano Estratégico da Capital Europeia da Cultura 2030 para 2027 e que eu acho que deveria fazer escola noutras áreas também, nomeadamente na forma como se governa a política em Portugal. E complemento a isso, há aqui uma questão interessante. Sim, agora. Vamos lá ver. Este mandato deste Executivo, que foi precisamente quem que projetou o Pedro enalteceu agora, que foi uma estratégia a longo prazo, a Capital Europeia da Cultura vai ter lugar no momento em que este Executivo, nomeadamente o seu Presidente que o lançou, já não está Exatamente. Porque vai até 25, este mandato se estou em erro, e, portanto, Exatamente. é em 27 que teremos a Capital Europeia da Cultura e, mais do que isso, ainda mais 3 anos, até 2030. Portanto, este tipo de pensamento estruturado sobre as cidades e sobre a sociedade, sobre o mundo, eu acho que é importante que haja e que se consolide cada vez mais lá longo, em grandes projetos, em que nós depois todos temos que alinhar, tirando algumas diferenças, quem está no poder, porque também é verdade que esta dinâmica também, de alguma maneira, alternativa, que é dos partidos, também é boa e é importante para a vida pública e política, porque não precisamos ser todos iguais. Mas, de facto, nos grandes projetos estruturantes da sociedade e do país e de uma cidade, é importante que haja uma comunhão de esforços para os objetivos principais. Não é? E este caso acho que é exemplar. Essa foi uma preocupação que nós tivemos também durante a candidatura e por isso acabamos sempre, quer no âmbito da estratégia, quer no âmbito da candidatura, por ter reuniões com as principais forças presentes no Executivo e agora também durante a própria campanha eleitoral fomos apresentar, porque depois coincidiu, não é? As agendas de fundo não têm datas marcadas e, portanto, nós acabamos por apresentar também ainda durante este processo de nova campanha eleitoral o projeto o dossiê de candidatura e fomos sempre recolhendo contributos, porque nós temos essa noção que isto é um projeto que se estende muito no tempo, que da mesma forma como ele traduz aquilo que é os desejos da nossa comunidade e foi discutido pelas mais diversas áreas e setores, também obviamente que queríamos ter o apoio político na implementação do projeto, até porque sabemos, infelizmente, que isso é um dos fatores
que muitos outros projetos de capital europeia da cultura depois já colocou em causa os projetos, já colocou em causa o pós-projeto, não é? Claro. Às vezes até nem é necessário haver mudança de partido. Sim, sim. Basta haver dentro do partido um conflito de interesse. A pessoa que vem a seguir não querer dar palco aqui ao trabalho de outra pessoa que é rival, e isso não é novidade nenhuma, e é uma pena porque acaba por se perder aqui um investimento gigantesco que é transformador para a cidade. Quer dizer, estamos a falar de projetos de 50 milhões de euros à volta disto, não é? O nosso é 42,5, mas assim, números redondos, ainda isto neste momento é o orçamento que está neste momento numa fase em que nós não temos ainda um próximo quadro comunitário, portanto não sabemos ainda que coisas podem vir entretanto e aportar. Eu tinha uma questão para lhe colocar precisamente que vai nesse sentido. No caso da Braga ser capital europeia da cultura, tal como acreditamos, qual será o impacto económico no antes, no durante e no depois? Já há uma ideia do dessas três fases? Havia uma candidatura que antecipava um orçamento de 400 milhões de euros. Sim, já. Velocidade? O Eiras dizia que tinha 400 milhões de euros para a capital europeia da cultura. Tem um orçamento de 200 milhões anualmente, a Câmara Municipal. E anunciava um orçamento apenas para a capital europeia da cultura de 400 milhões. O que é uma loucura. Eu não conheço os dossiês de todas as candidaturas, aliás, só Coimbra e Braga que tornaram o seu dossiê público, antes da apresentação ao júri, agora Aveiro publicou a sua candidatura. E, portanto, nós tínhamos uma série de reuniões, devo dizer que isto também foi um projeto participado em todas as cidades, havia uma série de reuniões entre as equipas que estavam a produzir os dossiês para tentar também articular aqui algumas questões, sobretudo estas questões de financiamento e negociá-las com o Ministério da Cultura, que é importante. Claro. E, portanto, tínhamos alguma noção do trabalho e da qualidade de trabalho das pessoas. Para mim também foi um bocado surpreendente Leiria não passar à segunda fase. Tinha uma excelente candidatura. Mas, de alguma forma, é assim, não conheço o dossiê, não conheço não consigo perceber quais são as fragilidades, não é? Não vendo. Mas esta questão do financiamento... Mas também não podem passar todas, não é? Pois não. Mas a questão do financiamento realmente é muito importante. Aquilo que eu lhe posso dizer é... Na anterior capital da cultura em Guimarães foi feito um estudo de avaliação do impacto da candidatura e aquilo que foi todo o investimento do governo e público na candidatura foi recuperado só com impostos, só com o que se arrecadou de impostos naquele ano. Imagine todo o outro efeito que não está medido em termos de impostos, de direitos que se conseguiram arrecadar. Portanto, e estamos a falar, como eu disse há pouco, de um retorno de um projeto que foi muito mais centrado naquele ano. Foi 2011, 12, houve algumas coisas em 13, e agora estamos a falar de uma candidatura que começa em 23, que termina em 29, praticamente as suas ações, e, portanto, estamos a falar de um impacto económico muito maior, acho eu muito mais significativo destes anos. Há uma coisa que não tenho dúvida, é que qualquer investimento que foi feito na candidatura vai ser recuperado totalmente. Produtivo, claro. Mas será sempre diferente se formos capital europeia da cultura ou se não for. Ou seja, claro, o programa de 23 para 29 será diametralmente oposto e é absolutamente natural que seja. Estamos a falar logo à partida de um apoio, por via, para já, de um apoio de financiamento comunitário de 25 milhões de euros. Foram 21 em Guimarães, não foram, Cláudio? Tenho essa ideia. Foram quase 22. Na verdade, ele era um bocadinho inferior, mas depois havia um apoio do Ministério. Nós tivemos um corte no apoio do Ministério da Cultura e outro também no Turismo Portugal, e os fundos comunitários compensaram isso. Eu lembro-me que na altura estava quase a terminar o projeto da Capital Europeia da Cultura e vocês já tinham recebido 7 milhões dos fundos comunitários. Foi porque houve um problema na altura na implementação. E, na verdade, aquilo que temos hoje em dia para estas capitais da cultura, que se passado 15 anos, é pouco mais do que aquilo que tínhamos na altura. Isto porque, neste momento, temos este pacote de 25 milhões de euros, mas não temos... e temos um entendimento com o Turismo Portugal, que ainda não está completamente concretizado, mas não existe, por exemplo, não existe nenhum envelope financeiro direto do Ministério da Cultura. Certo. E, portanto, digamos que aqui alguma compensação também está a ser feita pelo município, estamos a tentar arranjar outros fundos europeus, a trabalhar com a CCDR também, mas sem dúvida que se pensarmos que a maior parte das câmaras não são oeiras, claro. Este montante num orçamento anual é significativo, portanto, obviamente que se não houver Capital Europeia da Cultura em Braga aprovada, não é? Digamos que vamos ter que procurar financiamentos alternativos, que aliás estamos já a tentar negociá-los. Possivelmente não seria feito o projeto com a mesma dimensão,
Se calhar não no mesmo espaço de tempo, mas obviamente que muitas destas iniciativas, algumas que até já estão em curso, vão avançar. E, aliás, nós neste momento, a candidatura, aquilo que diz respeito ao programa cultural, estamos a falar de parceria já com mais de 100 entidades locais, mais de 100 entidades nacionais, mais de 200 a nível europeu e internacional. Isso é muito importante. E, portanto, isto certamente terá as suas consequências. Claro. E estamos a falar de compromissos verdadeiros assumidos. Isto não é, nós não pegamos no telefone e dissemos, olha, querem nos apoiar? Não, não, nós discutimos projetos, discutimos ideias, discutimos aquilo que está aqui na candidatura. Portanto, e digamos que são parcerias já com algum grau de maturidade e compromisso. Aliás, há pelo menos 2 conselhos, não é? Um conselho estratégico e um conselho consultivo local. Sim. Um que acompanha a candidatura Braga Cultural até 2030, que é o conselho estratégico. Na verdade, ambos acompanham o Braga 27. Só representa as instituições a nível local e as diferentes áreas e setores, o outro tem mais a ver com personalidades que tiveram ligadas em diferentes momentos à área cultural. Cultura, e que podem, professores universitários da área da cultura, o professor Braga da Cruz. O engenheiro Braga da Cruz também foi presidente da CCDR durante muitos anos, não é? Sim. E, portanto, e que nos podiam dar aqui algum apoio num planeamento estratégico, e obviamente o Conselho Consultivo que esteve connosco desde o início, muitos daqueles que são as pessoas que trabalham no Conselho. E foi presidente do Conselho de Administração de Salves, portanto Sim, é um homem sim. muito ligado à vida cultural. Mas é importante, por exemplo, o Conselho Consultivo aqui implica desde o Museu dos Pescainhos, o Dom Diogo de Sousa, a ASPA, a Associação Empresarial de Braga, o Instituto da Nanotecnologia, portanto, uma série de entidades da cidade que estão envolvidas precisamente nisto, não é? E que acompanham e monitorizam toda a candidatura. Sim, e que irão fazê-lo no pós, ou seja, se Braga for a capital europeia da cultura, em 2023 será constituído um conselho estratégico de acompanhamento da empresa municipal, porque a ideia é que a empresa municipal possa gerir uma parte deste projeto, porque nós também queremos envolver os agentes locais como executores da candidatura, mas obviamente tem que haver uma entidade que faz algum tipo de coordenação também e assegura um conjunto de projetos relevantes também da mesma. E eles estarão sempre connosco, irão transitar para esse conselho e irão acompanhar sempre o desenvolvimento do projeto para garantir que a candidatura tem, de facto, cumpre aquilo a que se comprometeu e, por outro lado, para também conseguirmos perceber, à medida que ela está a ser implementada, os impactos no terreno, se é necessário fazer algum tipo de ajustamento, porque estamos a falar de um projeto há vários anos, não é? Isto muda, já vimos, infelizmente, e pelas piores razões, que a nossa sociedade muda quase de um minuto para o outro, não é? Sim, e aquilo é que é o verdade. contexto. E, portanto, é muito importante também termos este olhar atento e termos esta participação, que nós queremos, obviamente, que seja contínua ao longo dos próximos Damião, não anos. sei se me permite uma pergunta. Não, deixa-me só complementar uma coisa que a doutora Cláudia falou, mas que também terá a sua importância. Eu falo do retorno a nível turístico. Né? Também está-se também à espera que as coisas funcionem desse modo. Claro, quer dizer, quando falamos de um projeto de capital europeia da cultura, isto obviamente é um projeto que atrai, obviamente Braga já é muito conhecida, não é? E não só por aquilo que tem vindo a alcançar também o reconhecimento, tem vindo a alcançar ao longo dos últimos anos e também o trabalho que o município tem vindo a desenvolver neste contexto. Mas o reconhecimento de uma capital europeia da cultura, a designação de uma capital europeia da cultura põe-nos no mapa de muitas outras cidades, não é? Claro, No pensamento sim, claro, de muitas outras claro. pessoas. E é uma oportunidade única para promover a cidade nos outros territórios europeus e não só, porque isto não é um projeto que não se limita apenas ao território europeu. Nós também temos uma série de parcerias, por exemplo, com o Brasil. Queremos também trabalhar algumas outras áreas aqui com os PAOPs, também outros países que não apenas da União Europeia e, portanto, permite-nos projetar a cidade, trabalhar muito esta questão do turismo, mas um turismo sustentado. Nós não queremos que seja... Obviamente vai ser impossível pensar que não vamos atrair massas porque vamos atrair massas, mas temos que pensar o impacto na cidade, a vivência que queremos, que experiência que queremos que estas pessoas tenham. E, portanto, isso também está na nossa estrutura, no nosso plano de comunicação. Guimarães teve muitos turistas estrangeiros a visitar a cidade. Teve. Quando foi Muitos mesmo. Acho que foi um acréscimo de 50% no ano da capital. Julgo que é isso que está... Estão certamente pensados alguns nomes da cultura mundial para vir a Braga, nessa altura.
Ou para já isso ainda está no segredo dos Já, deuses? já, não, já há algumas coisas que estão pensadas ao nível da candidatura. Mas, assim, eu acho que aquele Braga tem que ser, em 2027, uma mostra do que melhor se faz na Europa e em Portugal. Muito bem. E ao mesmo tempo que vai projetar aquilo que é a sua criação local e criar aqui um conjunto de dinâmicas de trabalho com parceiros internacionais, que me parece que também é um dos impactos mais relevantes do projeto. Mas nós já não pensamos só em blockbusters, não é disso, uma vez que este projeto não está pensado para ser, obviamente, só uma celebração, mas sobretudo um projeto com impacto na cidade. Claro que temos aqui temos 4 momentos de celebração mais marcados na nossa proposta e que terão, obviamente, aqui alguns nomes sonantes, digamos, para atrair também não só a questão turística, mas também para criar aqui alguma âncora no projeto nesses momentos. Mas a candidatura, obviamente, não será construída só disso. Acho que há aqui um conjunto de outros passos que terão muito mais impacto no território. Pedro, há pouco interrompi-te. Não, sem problema. Eu é que estava a interromper. Eu tenho sempre, e é um privilégio ter aqui a Cláudia. Eu admiro muito o trabalho da Cláudia. Fica também aqui a nota pública. E eu queria fazer-lhe aqui uma pergunta que para mim eu acho que é fundamental, porque eu não tenho dúvidas que do ponto de vista imaterial vamos ter uma capital, até porque conheço o trabalho da Cláudia e ele está à vista, e vamos ter uma programação que não tenho dúvidas que vai colocar Braga no mapa do que melhor se faz na Europa e no mundo nesses anos. Especialmente, espero, porque é sinal de que conquistamos o título em 2027, mas perguntar à Cláudia outra dimensão, que é a dimensão do que fica, e que eu acho que é muito importante em projetos desta natureza, não é? Quais são as principais âncoras, quais são as principais assinaturas em termos de projetos de legado, aquilo que, de alguma forma, projetos que ajudem a transformar aquilo que são os hábitos, os comportamentos dos bracarenses em relação à cultura, marcas na cidade que sejam importantes de perdurar. A Cláudia melhor do que eu sabe, mas houve também uma componente material muito forte no projeto da Capital Europeia da Cultura em 2012, em Guimarães, com a construção da Plataforma das Artes e da Criatividade, com a requalificação do Largo do Litoral, com o Instituto do Design e a requalificação de toda a zona de Couros, e também do ponto de vista disto que permanecerá, disto que ficará pelo menos mais visível, porque todo o lado imaterial é mais invisível. Claro. Deixar-lhe estas 2 ou 3 questões que para mim, como bracarense e como alguém que está muito contente com o caminho até aqui, mas que é muito curioso também deixar de tendo aqui a oportunidade de a ter aqui à mesa, deixar estas perguntas. Pronto, eu diria que, do ponto de vista, há impactos nas diferentes áreas, material e imaterial. Do ponto de vista infraestrutural, obviamente, a maior parte das infraestruturas que nós contamos com a candidatura e já existem e estão em desenvolvimento, não é? Eu espero que agora, muito breve texto, esteja a ser implementado o novo Media Art Center no São Geraldo, a Escola Francisco Sanches, enquanto polo também de espaço de criação, também é um Aliás, está previsto um investimento de 25 milhões de euros para a recuperação desses espaços, não é? 25 não é só para esse, é para uma série de outros que estão até enumerados na candidatura. Também há uma série de investimentos que vão ser levados a cabo em espaços de musealização, que também são importantes. Mas eu diria que, neste momento, como disse, aquilo que é o paradigma das capitais da cultura mudou um bocado. Havia sempre aquele pensamento muito infraestrutural e uma verba muito dedicada a isso. Neste momento, não existe um pacote adicional. O que é que vai acontecer depois destas infraestruturas, não é? Depois de passar... Claro, porque depois também tem a gestão e que foi um problema, por exemplo, para a questão da plataforma. Que se não acontece um pouco como aconteceu aos estádios construídos. Nós também, na verdade, nesta candidatura temos, por exemplo, o projeto do Museu de Arte Contemporânea, que a DST está a desenvolver e que eu acho que é de louvar também a iniciativa privada a avançar com este tipo de projetos. Agora, obviamente que à medida que o projeto vai sendo desenvolvido e à medida que vai ser maturada a estratégia, pode haver necessidade de algum outro investimento e também pode haver oportunidades nos fundos comunitários
de se ir um bocadinho mais além. Neste momento, nós só podemos apresentar aqui e só devemos apresentar o que temos certezas. Eu acho que a candidatura vai ter, também em termos de impacto, uma coisa que pretendemos há muito tempo e também temos vindo a trabalhá-lo com a estratégia cultural, que é, por um lado, a descentralização também daquilo que é a fruição da atividade cultural e o seu desenvolvimento. Há muitos auditórios, muitos espaços que podem ser trabalhados para a utilização de eventos culturais nas várias freguesias da cidade e que precisam de ser recuperados, precisam de ser revitalizados e, sobretudo, precisam de ser vivenciados, não é? Dinamizados. E muitas vezes isso não é só a população que também não quer, é também às vezes existe o outro lado e pronto, se calhar aqui sou um bocado também realista e crítica, que às vezes as próprias entidades culturais não querem ir para esses espaços. Claro. É verdade. Mas porquê? Qual é o motivo? São pouco conhecidos ou ficam no interior? Não, porque entendem que é menos nobre não estar no centro da cidade. Claro. É isso. Mas eu acho que isso é uma falsa questão. E se calhar a melhor forma de trabalhar isso, às vezes estes processos de capitais europeus da cultura têm essa vantagem. Mostram-nos que as coisas funcionam. Claro. Não é? Mostrou, se calhar, a do Porto 2001 que havia um público no Porto para além de Lisboa. Porque havia uma série de coisas que nem saíam da capital. Deixa-me dar-te um exemplo, desculpa. E eu concordo em absoluto com essa visão e subscrevo e fico muito contente que a visão seja esta. Eu conheço muito bem o território do concelho, as freguesias quase todas, e eu lembro-me de ver teatro em Arentim, onde há um excelente grupo de teatro, e onde a freguesia parava, sempre que era normalmente 2, 3 vezes por ano, no verão, eram 2 ou 3 fins de semana, e estamos a falar de peças de teatro que tinham 300, 400, 500 pessoas, porque toda a comunidade se juntava, quer em espaço fechado, porque eles têm um auditório, quer num auditório ao natural que eles têm, um auditório vivo, fora, na rua, e aquilo era um momento de celebração da comunidade, da identidade. Claro. E eu acho que esta visão existe muito, esta coisa de que a cultura tem que estar no centro da cidade, tem que estar no coração das cidades, os artistas querem estar no coração da cidade, mas eu acho que os decisores têm muito esta responsabilidade de ajudar a transformar isto. Tem mesmo. E acho que esta visão é extraordinária. Há aqui uma coisa que me parece importante, que é o seguinte, e tem-se verificado em Braga nos últimos anos, que é a cultura ser uma cultura de pessoas, que atrai pessoas, que as próprias pessoas se interliguem no movimento cultural, que assistam, que participam. E muitos eventos culturais que têm assistido em Braga nos últimos anos, muitos deles são feitos com pessoas da cidade, com os nossos atores, com os nossos encenadores, com os nossos músicos. E isso tem sido muito importante na cidade. E a grande vantagem que uma capital europeia da cultura pode ter, do meu ponto de vista, é que permite enraizar numa cidade dados culturais que podiam não existir de tal maneira fortes no passado, mas depois perdurem e continuem mesmo depois desse evento. E que continuem depois e que sejam assumidos como uma vivência normal, como acontece nos outros países. Eu, por exemplo, estive na Bélgica, em Bruges, e era frequente as pessoas participarem em atos culturais e serem os próprios habitantes da cidade, serem atores de eventos culturais na rua, nos teatros, em vários sítios. E isso tem que cada vez ser mais enraizado, porque é o meio de aprofundamento, de ligação entre gerações, entre pessoas, mentalidades e para o crescimento da cidade. Claro. Obrigado. Doutora, eu só para terminar, então, se quiser usar a palavra. De facto, nós temos aqui 2 grandes objetivos. Por um lado, criar uma cidade que seja uma cidade de referência, de espaço de criação e de trabalho da comunidade artística e da comunidade cultural, porque isso é uma coisa que falta em todas as cidades hoje em dia, que é absolutamente fundamental. Fala-se de massa crítica, que não existe, que é preciso trabalhar, mas é preciso que haja condições para essa massa crítica estar nesses espaços, e se lhes derem as condições, ela certamente vai florescer. E outra questão foi exatamente aquilo que foi levantado agora. Há um déficit de participação cívica, e esse déficit não é estranho a um maior ou um menor grau de fruição cultural. E aquilo que nós pretendemos com o nosso projeto é que em 2027 haja uma cidade mais ativa, onde os seus cidadãos estejam habituados a participar, percebam que têm uma voz na discussão das principais questões políticas, sejam elas da área cultural, sejam da área urbana, e que através da cultura também possam exprimir-se e não ser apenas espectadores, mas também participantes e atores desses mesmos projetos. E é isso, sobretudo, aquilo que eu acho que pode ser também absolutamente transformador deste processo de candidatura. Obrigado, doutora. Estamos no fim do nosso programa. Joaquim, 1 minuto
Para Deus ficar uma mensagem. Não, só uma coisa muito rápida, que é, pelo menos, o meu contentamento pelo facto do apoio que Braga, como cidade, está a dar aos bastantes refugiados ucranianos que procuram Portugal. Nós temos já uma comunidade ucraniana muito consolidada em Braga há muitos anos, que aqui vive, que é completamente integrada na cidade. Muitos deles já são portugueses. Penso que muitos deles também devem estar agora a dar uma ajuda forte a muita parte da população que está a chegar e, portanto, é com imensa satisfação que eu vejo a minha cidade inserir-se neste movimento de apoio a um povo tão fragilizado e alvo de um ataque tão vil como tem sido nos últimos anos. Aliás, no último mês. E espero que realmente que continue, que a gente continue como cidade colaborativa e que se possa integrar e que se sentam aqui bem e que rapidamente resolvam as suas vidas. Doutora Cláudia, quer deixar-nos alguma mensagem para finalizar? Não, eu diria que se calhar é aquilo que disse no início. Isto é uma candidatura de todos estão de parabéns, não sou eu pessoalmente, é a equipa que trabalha comigo todos os dias e que a quem também quero deixar aqui uma mensagem de agradecimento, mas sobretudo toda a sociedade. Eu acho que, de facto, aquilo que se viu a seleção da candidatura de Braga e de chegarmos até este ponto e podemos ambicionar ser capitais europeias da cultura, se deve a todos e é com todos que quero contar para a próxima fase de trabalho. Pedro, queres então finalizar? Quero deixar 3 notas muito rápidas. Uma é sobre a Capital Europeia da Cultura, cumprimentar mais uma vez a Cláudia, saudar o trabalho feito e acreditar que com esta energia, com este vigor e com esta visão muito esclarecida e muito positiva, Braga está no bom caminho, no quadro daquilo que é o objetivo de sermos Capital Europeia da Cultura em 2027, que é um objetivo que a todos nos deve unir e que todos desejamos que chegue a bom porto. A segunda nota é uma nota que é uma nota desportiva, tem a ver com o Sporting Clube Braga, que atinge uma fase avançada das competições europeias, ao vencer no Mónaco, que este fim de semana derrotou o todo-poderoso Paris Saint-Germain e apurou-se para os quartos de final da Liga Europa. E a última, que não deixa de ser significativo também, e a última para me solidarizar com a nota do Joaquim. Eu acho que o mundo vive sempre num diálogo que infelizmente não conseguimos resolver entre o bem e o mal. Mas de cada vez que o mal floresce, o bem se levanta. E o facto de que os horrores que estamos a assistir na Ucrânia têm sido correspondidos por, de facto, uma onda de solidariedade com muitas pessoas. Eu estou envolvido também numa iniciativa hoje com amigos da faculdade em que estamos a revezar-nos para ir à Ucrânia levar mantimentos e, no regresso, trazer pessoas. E, portanto, é um pouco isso. Que aos horrores que, infelizmente, nos vão chegando, sejamos sempre capazes de contrapor a bondade e o humanismo. Vamos gostar de ouvir certamente a tua experiência depois. A mim resta-me agradecer à doutora Cláudia Leite por ser responsável a estar connosco este bocadinho, ao Joaquim Barbosa e ao Pedro Sousa. Muito obrigado pela vossa companhia. Por mim é tudo. Despeço-me até ao próximo programa.